Bom dia, pessoal. Iniciando então a nossa aula de arquitetura de computadores. No semestre passado eu tinha colocado essa aula no planejamento, eu tinha colocado essa aula como duas aulas, porque eu iria falar uma aula sobre RISC e CISC, e outra aula eu iria falar sobre von Neumann e Harvard, que são maneiras diferentes de classificar um processador. Mas quando eu preparei a aula em si, eu uni as duas. Primeiro porque é um conteúdo informativo, em que tem definição, e por definição, definições não deixam dúvidas. O que deixa dúvida é se o português é suficiente para ler uma definição. Então, se você entende bem a língua, tem interpretação de texto, uma definição é uma definição e por si só ela se resolve. Não é um postulado, um teorema ou coisas do gênero que tem algumas implicações maiores. E por se tratar de duas definições apenas informativas, o conteúdo é relativamente curto, é bastante simples e extremamente importante. O que quer dizer extremamente importante? Quer dizer que se um dia você pensa em fazer uma prova na área de micro, de processadores, esse assunto vai cair com certeza no seu exame. Então, irei fazer a chamada agora e depois irei para a apresentação que vocês já devem estar visualizando aí. Então, Amanda, Presente. Ângelo, Presente. Antônio, Presente. Ariel, Presente. Arthur, Presente. Bruna, Presente. Carla, Presente. Carlos, Presente. Clara, Presente. Denner, Presente. Diane, Presente. Elivan, Presente. tendo aquele problema aí, toda hora alguém chegar. Felipe, Presente. Gabriel, Henrique, Presente. João Pedro, Presente, professor. João Pedro Nunes, Presente. João Victor, Presente. Camila, Presente. Lucas, Presente. Presente. Acho que não, acho que é assim. Lucas Ramos agora. Daí. Lucas Ramos não. Lucas Rangel, Angel presente. Marcelo, Presente. Marcos Aurélio, Marcos Paulo, Marcos Paulo falou que está presente no chat, professor. Não sei se o senhor está vendo. Muito obrigado. Mariana, Presente. Marina, Presente. Murilo, Presente. Natália, Presente. Rafael, Presente. Rafael Costa, Presente. Robert, Presente. Thaís, Presente. Tiago, Presente, professor. Tuíla, Eu. Victor, Presente. Vinícius, Presente, professor. Yasmine, Presente. ok. Professor, acho que o senhor pulou meu nome. Matheus Martins. Matheus, pulei mesmo, Matheus.
Então, quando eu pulo, você não precisa nem se preocupar, porque aí eu não passei por você e você ficou com presença. Não, beleza. Tranquilo, então. Mas desculpe aí. Não. Os 3 últimos que entraram, eles tiveram que pedir a autorização. Então, eu preciso do e-mail que você está usando agora, configurado no Google, na conta do navegador que você está logando, aquele que aparece quando você clica em participação, ou participar, na verdade. Qual que é o que está registrado para participar como? Você pode alterar ali em cima, no canto superior direito. Né? O Ângelo eu já coloquei aqui. Mas os outros eu nem prestei muita atenção, estava fazendo chamado. É importante seguir esse protocolo aí. Mas mais importante que isso é chegar no horário. E aí nunca vai ser problema eu colocar permissão para você se eu não estiver fazendo alguma coisa. Né? Não atrapalha em nada. Né? Mas, se você quiser fazer parte do grupo e ter autonomia, então, por favor, façam isso. Registrem o e-mail. Alguns falaram que era por conta de estar no sábado, mas eu penso que não era a agenda. É meio estranho essa história. É meio estranho mesmo. Mas, enfim. Gostaria de começar essa aula comentando sobre alguns ótimos trabalhos e alguns, inclusive, infelizmente, apesar de serem ótimos, tiveram notas ruins. A nota não é o mais importante, né? Se você está aqui por nota, você vai realmente odiar esse professor que vos fala, que ele só está preocupado com o aprendizado. E a nota é um resultado de não fazer o que está especificado, tá? E na especificação desse trabalho foi bem claro que 5 pontos seria perdido por erro em português. Ainda assim, foram entregues trabalhos sem revisões. Ou seja, vocês estão fazendo em grupo, não há sentido não revisar com mais cuidado. Aí muitos podem falar, professor, mas isso foi muito pesado, o trabalho foi muito longo. Não, pesado foi o meu trabalho de corrigir tantos trabalhos tão longos em tão pouco tempo, tá? Esse foi pesado. Tá tudo corrigido lá, beleza? Esse trabalho foi pesado. O trabalho de vocês, não. Principalmente porque eu tive que ler muitas páginas e o português não dava para entender em alguns, tá? Então estava tenso, dava muito trabalho. Eu tinha que ler a frase 2, 3 vezes, pegar lá, opa, a vírgula faltou aonde, o que ele quis dizer e etc. Tenho certeza que graças à correção bastante criteriosa e rígida do português desse professor, que será crucificado por isso, vocês vão melhorar os trabalhos e eu vou poder corrigi-los mais rápido porque a leitura fluirá melhor do seu português. Então, alguns trabalhos que estavam realmente excelentes e que tiveram notas ruins, eu estou falando em termos assim, agora o conteúdo do trabalho. Outros que tiveram português brilhante, mas o trabalho foi relativamente fraco, né? Eu uso medíocre porque o medíocre é mediano, né? Não é ruim, mas na verdade não é medíocre, porque o medíocre seria ainda bom, né? Fracos, ou seja, nem entendeu o que era para fazer. Foi pedido para propor uma codificação sua. Então você poderia usar ideias prontas e fazer algo. Teve gente que simplesmente mostrou o binário do ASCII. Isso não é codificar, é mostrar que você sabe estudar, entendeu? Mas também mostra que não sabe ler enunciado ou interpretar. E aí é um outro problema, tá? E aí também perdeu bastante nota aí por conta disso. Então eu preciso que vocês tirem dúvidas quando eu falo e abro para dúvidas nos trabalhos. Às vezes você pensa que sabe, é outro problema, né? E aí não consegue fazer. Com relação ao que foi pedido, né? Foi pedido para você criar uma criptografia própria. Obviamente, essa criptografia, se você usou lá, né? Teve trabalho que usou o hash e as bibliotecas de hash, parabéns. Está dentro do trabalho e eu vou especificar melhor para os próximos anos. Por quê? Porque você usar uma biblioteca pronta, né? E chamar uma função pronta e etc., não é aprender. Então, eu não consegui o meu objetivo com você. Pode ser que você tenha aprendido? Sim. Pode ser que você não tenha aprendido, porque você não fez? Sim. Então, eu fico meio triste comigo por não ter deixado bem claro
para não usar esses hashes prontos, era para pôr a mão na massa e fazer sua própria biblioteca, seu próprio algoritmo. Além disso, muita gente ficou focado em falar sobre linguagens de programação e apresentar teorias sobre o número binário. Não, o trabalho não era sobre números binários, então não precisava apresentar o binário, todo mundo saberia já, é um pré-requisito para ler o seu trabalho saber binário. Vocês têm que começar a aprender a fazer isso nos trabalhos. Qual que é o foco do trabalho, né? Um TCC, por exemplo, um TCC que você usa microcontrolador, você não pode gastar 30% das páginas sobre o assunto teórico explicando o microprocessador, porque qualquer um que assista TCC de engenharia é engenheiro. Então, ele não está querendo aprender uma coisa que ele já aprendeu na faculdade, né? Você tem que trazer o novo do seu trabalho. Tem que tomar muito cuidado. Agora, vamos supor que você, no seu TCC, você está usando o microcontrolador para fazer o plantio automático de alguma coisa. Opa! Toda aquela parte básica do plantio, o engenheiro não sabe, aquilo lá você tem que trazer para o seu TCC, entendeu? Aquilo lá é importante, porque o engenheiro normalmente não tem aquele conhecimento. Então, você tem que ter uma noção do que você precisa deslanchar e do que você não precisa falar muito. Só fala, vou usar esse por isso, isso e isso, acabou. Características e básicas. Não é uma aula, um curso sobre aquilo. Então, teve gente que fez um curso aí, por que Python é importante, como ele surgiu e etc. Não, não é o foco. Eu tive que ficar lendo isso aí, muito mais português para eu corrigir e muito mais chance de você dançar na nota, porque resolveu escrever mais. Então, anotem aí no seu caderninho, menos é mais, né? Simples é melhor do que complexo. Muita gente quis fazer firula, colocar um português bonito, usar palavras e etc e tal, e aí erra na colocação, vírgula e etc, porque tentou enfatizar, mudou de particípio para não particípio e etc, e aí teve dificuldade com o português, não concordou verbo, não concordou gênero e etc e tal. Erro de português, e 5 pontinhos a menos, 5 pontinhos, lembrando, de 0 a 10 é meio ponto, né? Não é muito, mas como o número de erros de português está muito elevado ainda, é muito. Só para vocês terem uma ideia, teve trabalhos semelhantes para o pessoal de introdução, e lá teve gente que tirou 100% da nota, 0 erro de português, teve muita nota acima de 90, 1 ou 2 erros de português. Então, observe que eu realmente estou grato de agora ministrar uma disciplina no primeiro período, porque aí eu já pego, entro de sola na cabeça dos alunos lá, todo mundo vai aprender português na introdução, já que o professor de português parece que não está sugerindo reprovar aluno que não sabe escrever, né? Porque vocês chegam no quarto, quinto, sexto período escrevendo como estão escrevendo trabalhos. Então, é sério isso, é grave para mim, eu não vou abrir mão, né? Não tenho o que fazer. Agora, aqueles que se preocupam com o conteúdo, não se preocupe. Se você aprender o conteúdo e diminuir os erros de português, você está aprovado. Isso aqui é só o primeiro trabalho de muitos. Na verdade, você já tem 3 trabalhos para fazer. Então, como ainda virão outros muitos, esses 5 pontos tirados por erro de português, no final, não vai valer quase nada se você entendeu agora o que é para fazer. Ou seja, é para escrever um relatório técnico pensando que você é um engenheiro e está escrevendo um manual técnico. Ele não pode conter erro algum para poder ser publicado e você vender o seu produto. Fim de papo. Então, é por isso que é tão importante, sim, escrever corretamente. E em relação a passar a ideia, você vai lá e passa a ideia para o seu psicólogo, tá bom? O seu psicólogo é que tem que ver se entendeu o que você quis que ele entendesse. Eu não tenho que fazer isso, eu tenho que ler e a leitura tem que ser objetiva, eu tenho que entender sem ter que decifrar ou ver se realmente queria passar aquela ideia. Tirando isso agora, vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje, cujo trabalho da aula de hoje tem um prazo enorme, o prazo é muito mesmo, né? Vocês vão entregar só o ano que vem. Inclusive, eu
eu, por conta disso, e por conta do recesso que nós vamos entrar, coloca aí no chat quem quer que mude a data da entrega do trabalho solicitado no sábado. Só escrever eu. Professor, Um só, dois tá pouco. 3, 4, peraí, só um instante. 5, 6, tudo bem. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, já deu. Eu já vi que é muita gente. Agora, mudando a enquete para resolver esse problema. Quem acha que vai ser prejudicado se eu adiar a data da entrega do trabalho de sábado, escreva eu. Muito bem, não há quem seja contra, só há quem seja a favor. Então eu vou... É porque alguém já fez, né, professor? Então, se for adiar ou não, não vai mudar a entrega para quem já fez. Quem já fez pode entregar, não tem problema nenhum. Eu só vou colocar isso porque a data ficou depois e eu resolvi que vou... o certo era já ter feito mesmo, porque você tendo tempo, né? Para que deixar para amanhã o que você podia ter feito ontem, né? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Então, não vai ser prejudicado quem já fez, né? A não ser que você ache que fez correndo e etc e tal. Eu estou vendo lá, não tem nenhuma entrega, né? Quem já fez ainda não entregou. Estou olhando lá, não tem nenhuma entrega, então dá para entregar ainda. Dá para entregar na sexta mesmo. Então, dá para revisar e etc. Eu estou alterando a pedidos, então, eu estou considerando que foi a pedido, vou alterar a data e ela vai ser entregue junto com o próximo trabalho. Obviamente, na semana que nós retornarmos, eu não garanto que eu vou corrigir todos os trabalhos para quarta-feira. Por esse motivo, né? Ô, professor, mas o senhor não tinha colocado o Moodle aqui, o do RISC e CISC, não era para o dia 22? CISC 22 de... Lá tá dia 22 agora, 22 do 12, para terça que vem. Você está certíssima, muito bem. Só que eu já percebi o erro e já corrigi também. Por incrível que pareça, né, professores erram feio, né? Agora tá pro dia 19 do 1. Não, tudo bem, mas é porque a gente já tinha, meu grupo já tinha começado a fazer também, né? Mas aí, ok. Não, tranquilo. Pode começar mesmo. Na verdade, se você fizer agora, quando você vai poder ter um descanso tranquilo com relação... como é que se fala? Com relação a esse recesso, né? Se você não fizer, vai ficar essa pulga e você não vai aproveitar o recesso. Mas tem gente que prefere, ou que não tem a pulga, eu tenho essa pulga, né? Eu tenho uma coisa para fazer, enquanto eu não fizer, eu fico, eu não consigo nem curtir. Então vamos supor que você está lá na praia pensando em como teria que fazer e tal. Se você já for viajar sabendo que já fez tudo, você automaticamente está bem tranquilo, não vai ter mais problema com relação a descansar de fato. E o descanso ele é fundamental, tá, pessoal? É importante aproveitar esse descanso, não pode ver nada no período de descanso. Ela faz parte até do estudante ter energia para estudar ao longo de um semestre. Então, não caia na bobeira de ficar estudando, aproveitar para pôr em dia, né? Você tem que pôr em dia no período de aula, não só nas férias. As férias são para descanso. Bom, deixa-me ver aqui, eu estou perdido aqui. Trabalho em grupo, achei. Trabalho em grupo. Ele está aqui para o dia 19, vou alterá-lo. Achei finalmente, editar configurações. Então eu vou colocar pelo mesmo dia que eu coloquei o outro, que é 19 de janeiro, não é isso? Quem já olhou lá? Foi. Uhum. Já olhei lá, então, professor, coloquei... 19. Coloquei 19 de janeiro para tudo, então vocês terão 2 trabalhos que o deadline, ou seja, o prazo, ficará para 19 de janeiro, mas nada impede, já está liberado para envio, que você envie antes. Nada, absolutamente nada. E aí tenha um recesso bem tranquilo. Bom, assunto então passado, alguém ia falar antes, pode falar? Eu cortei quando estava na votação. Já deve ter sido resolvido, né? Já deve ter sido respondido. Tudo bem. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa? Vocês estão olhando aí no Moodle, se tem algo que está ainda em desagrado, que vocês desejam consertar?
Não? Bom, eu já coloquei também o trabalho de prática do RISC e CISC. Observe que o tema hoje é arquitetura. Só que o trabalho, a atividade assíncrona, será somente RISC e CISC. A arquitetura também envolve von Neumann e Harvard, tá? Que nós vamos ver agora. Então, deixe-me abrir aqui. Vocês estão visualizando aí, eu estou visualizando aqui. Então, vamos começar, então, a aula com RISC e CISC. A aula vai ser bem tranquila, é muito informativa, como eu disse. Basicamente, eu vou ler aqui um slide, porque quando você tem uma aula muito teórica, pessoal, você tem que estudar. E o estudo não é em sala de aula. O estudo é individual e cada um sabe o método que vai entender e aprender o que é um RISC e o que é um CISC. O mais importante aqui é... Deixa eu me arrumar isso aqui, deixa eu ver se consigo. Não, não consigo. Eita, fiz de novo, igual na aula passada. Eu ainda estou aprendendo a mexer com a ferramenta, peço um pouco de atenção, de compreensão, desculpa, com as minhas falhas, né? Eu estou inovando aqui tecnologicamente, né? E aí eu tento aprender a fazer. Está aparecendo aí de novo? Se estiver aparecendo, me avise. Já apareceu? Não, ainda Não? não. Tá tudo Tá bem lento mesmo, né? Tá abrindo? Não, tá preto só. Tá preto? Uhum. Pelo menos pra mim. Eu vou tirar e pôr de novo. Vou sair aqui. Sair. Vou colocar de novo. Para mim não estava preto. Eu acho que eu fui muito rápido e ele não ativou. Ok. Agora, para mim, ele ativou. Perfeito. Agora eu vou colocar aí de novo. Agora não está preto mais. Está certo agora. Vocês estão vendo? Ainda não, professor. Não. Ih, deu bug aqui. Ainda. Deu bug aqui. Não tá abrindo, não. Não está mais abrindo. Deixa eu ver se eu tenho como consertar isso. Vou fazer um F5 aqui, né? F5 normalmente ajuda. Agora eu vou... Agora que atualizou, vamos exibir de novo. Agora conectou. Chegou mais alguém participando da aula. Depois manda um e-mail para ganhar presença. Na minha tela, ele está aparecendo. Na minha tela, está certo. Agora eu vou apresentar de novo para vocês. Acho que se eu pulei aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Agora eu entendi. Tem duas telas? Não, tem uma só. Vamos ver se agora aparece. Agora deu certo, né? Professor? Sim, professor. Aham. O trabalho de memórias, ele ainda está setado para o dia 19 de dezembro agora. Sério? Sim. Então eu não salvei. Eu Ô, só alterei professor, e fechei. vai ficar, então, 3 trabalhos para o dia 19, pro dia, sei lá, e quando voltar aí de janeiro? Não, Só 2. só 2. É o de memórias e o RISC versus CISC, né? Certo? São só 2 que temos, né? Eu vou abrir aqui de novo, então, para ver esse trabalho de memórias aí. Vamos ver. Memória. 19 de dezembro, é verdade. Eu editei e não apertei o botão salvar. E aí eu já fechei, então eu vou ter que editar de novo. Então, vamos lá. É 19 de janeiro. Nossa, mas o meu computador precisa aposentar. Esse computador, pessoal, que eu estou usando aqui, só para aproveitar enquanto eu estou digitando ali, eu comprei em 2014. Legal, né? E ele estava funcionando bem até iniciar trabalhos remotos, porque aí ele não dá conta de tanto programa pesado para fazer o compartilhamento de tela. E ele tem até 6 GB, mas mais que isso eu não consigo pôr nele. E meio lento ele todo, não compensa uma memória boa para um computador que não aceita os megahertz da memória, né?
Eu mudei agora parece que está certo. Se você quiser conferir, eu agradeço. E aí a gente volta. Tudo certo, Tá professor. certo. Agora tá certo, professor. Agora, então, que está tudo certo, eu vou chamar a atenção para o R e o C aqui, tá? Porque o resto é a mesma coisa, e aqui quer dizer Instruction Set Computer. Ok? Instruction Set Computer. Anotou aí? No seu caderninho? Tem que ter caderninho, senão não é estudante. Muito bem. O que é esse primeiro C aqui? Esse primeiro C é complex, de complexo. E esse aqui é de reduzido. Esse R é de reduzido. Então, é reduzido conjunto de instruções, computador, reduzido conjunto de instruções do computador. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse do lado de cá, eu gosto muito de dar o exemplo do PIC, porque o PIC, como eu usei ele no meu mestrado, ele está bem fresco na minha memória, e aqui eu gosto de usar o x86. Só, o Z80, ele é daqui. Conhecem o Z80? O Z80 é um microcontrolador de 8 bits, ele tem mais de 500 instruções, então ele é complexo. O PIC, ele é de 8 bits, e ele parte de 33 instruções, então ele é RISC. Anotaram isso? O 8051 é aqui também, ó. Também não consta no nosso aqui, mas ele é aqui, ó. 8051. Ele é complexo. Ele tem 256 instruções. Metade do Z80. O Z80 eu aprendi na minha faculdade. 8051 eu usei nos projetos de trabalho em campo desenvolvendo produtos que são comercializados até hoje. Então, ele é velho, mas ele ainda pode ser usado, né? E o PIC, eu tenho alguns produtos que eu também fiz com o PIC, eles são para produtos mais simples, porque como ele tem um conjunto reduzido de instruções, a programação dele, ela é mais complexa. Se você tem um conjunto complexo de instruções, a programação é mais simples. Quem acha que isso não tem lógica, por favor, para eu tentar explicar melhor, senão você já entendeu a ideia. A família dos ESP32 e ESP8266 também é RISC, né? É. A RM aqui, esses caras aí, ó, a RV. Essa família aí é do WROM, né? Isso, justamente. WROM. Esses processadores, eles são RISC. Você viu o M1? O M1 da Apple? Sim, já vi. O seu volume está baixo. Se você puder aumentar o seu microfone aí, vai ficar melhor para a gente se comunicar. Aí, beleza. Obrigado. Então, o M1 da Apple, ele é RISC. É uma moda agora. Por que essa moda agora do RISC? Foi graças aos smartphones. Os smartphones, a maioria são RISC, com processadores... não sei se é a AVR que fala, acho que é a AVR. Isso, várias fabricantes estão colocando. A Xiaomi também está lançando alguns notebooks também com Windows em processador RISC. Então, assim, vocês nesta aula têm a oportunidade de entender a grande diferença entre eles, tá? Estrutural. Por que o complexo antes era padrão para todos os PCs e agora o RISC está virando padrão para os PCs? Porque o clock subiu. Se eu trabalhar no RISC, eu tenho que fazer, para eu implementar uma função, eu vou precisar de mais instruções para fazer uma coisa. Por exemplo, o 8051, ele tem o DIV. O DIV, ele divide 8 bits. Ele consegue dividir 40 por 20. Dá uma parte de resto, dá uma parte de resultado. E ele tem isso em uma instrução. Então, é uma linha de código. Se você for fazer num PIC normal, 16F, alguma coisa, não tem o div. E aí você tem que fazer uma rotina com várias instruções para fazer aquilo. Então, se você tem lá 1 MHz, que é o clock, muito provavelmente
se o megahertz for igual, o complexo vai ser mais rápido do que o RISC para fazer o DIV. Só que para acender o LED, o RISC é mais rápido. Entenderam a ideia? Por quê? Porque os dois têm a função set bit. Né? Os dois têm a instrução set bit. Ficou fácil de entender agora por que o RISC normalmente eu tenho uma programação mais complexa e o CISC eu não tenho? Pois bem, o vácuo me dá a impressão de que vocês entenderam. Então, como eu comecei pelos exemplos aqui embaixo, né, agora nós podemos dar uma olhada em outros detalhes, né? Um detalhe é que aqui, ó, foca em otimização de software, foca em otimização de hardware, tá? Então, é uma grande diferença aí entre os dois. Ou seja, o RISC, ele tem menos instruções, né? O hardware, eu acho que eu fiz errado esse slide, o hardware é ao contrário. O hardware é mais simples no RISC, ele é mais simples no RISC, e o software é mais complexo. Isso aqui está trocado mesmo, vou ter que arrumar. Só percebi agora, tá, pessoal? Desculpa aí. Então, o software, ele é do lado de cá, que eu acabei de falar isso, né? Não tem como eu me contradizer. E esse aqui é o de lá. Tudo bem? Eu escrevi errado aqui. É a ideia do Ctrl+C, Ctrl+V, depois editar, dá isso. Aqui, ó. Baixo consumo de energia no RISC. É outra vantagem que ele tá. Por que ele é para smartphone? Por que ele é para tablet? Ele consome menos energia. Alto consumo de energia, porque ele é mais complexo, tá? E o hardware dele aqui é mais complexo para fazer todas aquelas instruções que está programado. Entenderam a ideia? Né? Se ele tem mais instruções, obviamente o chip é complexo, tem mais coisa que ele tem que saber fazer. Então isso é importante. Múltiplos conjuntos de registradores, um único conjunto de registradores, isso aqui também é simples. Aqui é comum a gente usar páginas e páginas, cada página para um grupo de registradores, um conjunto de registradores. Aqui não. Eles estão todo mundo junto na mesma página normalmente. Então, os registradores estão juntos. Por isso, normalmente, aqui tem mais registradores e aqui tem menos registradores, tá? O que torna o RISC caro, porque registrador é a memória mais cara que tem, a gente viu na aula passada, tá bom? O RISC é caro, né? Um PIC é mais caro que um 8051, né? Obviamente, para eu comparar caro e barato, eu tenho que ter dois equipamentos comparáveis, né? Eu não posso pegar e comparar um ESP32, um VROM, né, com um 8051, porque ele é caro não só porque ele é RISC, mas ele é caro porque ele é dual core, ele é de 32 bits e assim por diante. Então são outros motivos. Claro, né? Esse aqui ele é perfeito para códigos pequenos. Então pequenas soluções ele era perfeito até a chegada dessa nova família RISC que está tendo sucesso aí nos smartphones. São processadores que estão permitindo um grande desempenho, inclusive jogos é o medidor, né? Se ele aguenta jogos com gráficos pesados, então ele é um ótimo processador. E é perfeito esse aqui para códigos grandes e mais complexos. Por quê? Porque ele tem mais instruções, eu vou conseguir fazer mais fácil a resolução de um problema complexo do lado de cá. Esse aqui, por ele ser um hardware mais complexo e não mais otimizado, por ele ser um hardware mais complexo, ele vai ter um clock, né? Um clock, ele vai precisar de mais pulsos de clock para executar uma única instrução. Por exemplo, o 8051, você pega e divide por 12, né? Falei outra? Então você vai multiplicar por 12, né? Toda essa dificuldade de escrever é por causa da memória do meu computador e todo o processamento dessa imagem. Esse vezes 12 aqui significa o quê? É que eu preciso de 12 pulsos de clock para executar uma instrução simples dele. Um pique
ele precisa de 4. Então, observe, né? 4, né? Ele multiplica por 4. Então, um PIC é 3 vezes mais rápido que um 8051, né? Considerando os dois em 10 MHz, os dois em 8 MHz. Agora, se você usa frequências diferentes, você não pode comparar, né? Então, isso é muito importante vocês perceberem. Então, esse aqui usa menos ciclos por clock. Então, ele tem mais RAM, já falei, ele tem menos RAM. RAM e registrador se confunde, tudo bem? Dentro da CPU, né? Em contato direto com a ULA, ou seja, não tem nenhum atraso de transferência de dados, ele está lá dentro, está lá no local em que a coisa acontece. Então, eles são registradores. A parte da RAM, que não é mais registradores, é aquela parte que não tem acesso direto à ULA. Como que eu sei que ele não tem direto acesso à ULA? Se você vai olhar as instruções, se uma instrução permite que aquele registrador seja usado, ele está com acesso à ULA. Se ela não permite, ele não está com acesso à ULA. Tudo bem? Entenderam isso? Isso é importante, é um conceito importante, tá? Simples, e esse aqui tem mais módulos de endereçamento, porque ele é um hardware mais complexo. E o principal, que eu já falei, mas nem mostrei aqui, que é o número de instruções. O R de reduzido, o C de complexo. E aí, o que vocês acharam disso daí? Alguém já tinha noção? Alguém quer comentar? Alguém saiu do nada para o tudo? Ou saiu do nada para ficar no nada? Pode comentar aí, é o momento. Do nada para começar a entender o tudo. Do nada para alguma coisa. Ótimo, então foi importante isso aqui. A sugestão peguem um material, todos os livros falam sobre isso, essa diferença é importante. Vocês podem digitar no Google sobre o assunto e ver as novas tendências, ou seja, os novos processadores, e não ficar limitado a esses exemplos arcaicos que talvez eu tenha trazido aí. Ok? Agora nós vamos mudar totalmente. Isso aqui é a classificação quanto ao número de instruções, tudo bem? Agora nós vamos mudar totalmente, nós vamos fazer uma classificação agora quanto aos barramentos internos. Como que é feita a troca de informação entre a CPU, a memória de programa, a memória de dados e os dispositivos de I/O, teclado, mouse, LEDs e etc. Tudo bem? Então, isso aqui agora é com relação aos barramentos. O von Neumann é uma máquina simples, em que ela tem um único barramento de endereço, que a CPU escreve, a seta é só para cima, um único barramento de dados e pronto, acabou. Pronto, acabou. Esse aqui é o von Neumann. Normalmente quer dizer que há exceções, eu não sei qual, não vou citar qual, mas pode haver exceções. Os fabricantes ficam construindo chips à torta direita, eu não vou garantir que não exista, mas normalmente, anote no seu caderno, um CISC é von Neumann. Um CISC é von Neumann. Ele já é complexo na CPU, então eles simplificaram nos barramentos. Tudo bem? Normalmente, um CISC é von Neumann. Enquanto que um RISC normalmente é Harvard. O que é um RISC? O PIC. O PIC, ele tem um barramento de endereço para programas e tem um barramento de dados para programas. Quem aí já estudou PIC, fala eu. Eu, olha lá. Pronto. Bom, temos duas pessoas que já viram que, ao gravar um PIC, a memória de programa ele é de 12, 14, 16 bits. A memória de programa do PIC não é de 8 bits, apesar de ele ser um microcontrolador de 8 bits. Ele é um microcontrolador de 8 bits porque o barramento de dados é de 8 bits. E aqui está um barramento de endereço para dados. Ou seja, o que define o microcontrolador ser de 8 bits é o tamanho dos registradores usados na CPU, e não a memória de programa.
E pelo fato do PIC ter uma memória de programa de 12, 14, 16 bits, é possível ele ter 65 instruções que caibam numa palavra só. O 8051, a maioria das instruções precisam ser gravadas em 2 bytes. Ok? Ou seja, eu preciso de 1 byte com a instrução e 1 byte com alguma informação sobre aquela instrução. O PIC, que tem poucas instruções, ele usa a parte alta do binário, né? Ele tem, vamos supor, para simplificar, vamos pôr 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele usa essa parte aqui para identificar qual registrador ele vai fazer a operação. E ele usa essa parte aqui para informar a operação, o opcode mesmo, OP, ok? Opcode. Então, o opcode está aqui, ó. E com 4 bits eu conto até 32. Então, eu tenho 32 operações com apenas 4 bits, ok? Então, é comum ele ter 13, tá, pessoal? Para ele poder ter as 33 operações. Então, ele tem 13 bits, a palavra tem 13 bits. Isso gera algum transtorno, né? Até para gravar fica diferente, porque eu não estou gravando byte agora, eu estou gravando uma palavra de 13 bits, né? E todo mundo sabe que 13 não é bom, porque é um número primo, não é isso? Então, esses 13 bits aqui fica estranho na hora de gravar. O que vai acontecer aqui? Eu gravar bonitinho 8 em 8 bits é o que está acostumado a ser feito. Quando o PIC surgiu, ele revolucionou com essa arquitetura Harvard aí, bem interessante de poder ter uma palavra de programa diferente. A vantagem é que quando você tem quando você compra um PIC, você paga pela memória de programa, porque a memória flash também é cara. Então lá, na hora que você compra, está escrito não sei o que, Word, não está escrito byte. Por que não está escrito byte? Porque o PIC não tem byte na memória de programa, ele tem o Word, uma palavra, que pode ser de 13 bits, 14 bits, 16 bits, dependendo da família do PIC. Já o 8051, quando você compra um 8051 que tem a memória flash, você vai pagar por kbytes, porque ele é tudo de 8 bits, porque só tem um barramento. Todo mundo entendeu a grande diferença entre von Neumann e Harvard? Alguém quer colocar alguma coisa, quer informar se já sabia, já conhecia algo? Apesar daqui no slide não deve estar aparecendo porque a fonte está estranha, porque eu já cliquei, acho que ficou essa cor. Você pode clicar aí, vai estar lá no Moodle, né? Você clica, você vai acessar uma página em inglês que tem o artigo que eu usei para pegar essa figura, tá bom? E aí lá explica um pouco mais em inglês tudo que eu estou falando aqui de forma escrita, para quem gosta de ler o que na hora de estudar para poder aprender, vai ter lá essas informações. Pergunto, quem aí saiu do zero para alguma coisa? Quem aí saiu do tudo para nada? Ou seja, piorou, né? Digam. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim? Esses processadores de computadores, eles usam essa arquitetura Harvard, né? Porque eles são CISC. Não, calma. Se eles são CISC, eles usam von Neumann. Von Neumann, desculpa, confundi aqui. Tá. E direto a gente vê na mídia, assim, por exemplo, a AMD ela lançou processadores com aquela arquitetura que ela chama Zen. Essa arquitetura Zen é um von Neumann diferenciado deles ou eles realmente criaram uma nova arquitetura? Cara, eu não estou atualizado. Vou até anotei aqui para pesquisar. Chama Zen de ficar de boa? Isso, é igual Zen, ficar de boa mesmo. Porque o que eu sei é o seguinte, já existe arquitetura mista. Eu não sei se o nome dela é Zen, é isso que eu tô pecando, entendeu? É que eu tenho uma certa dificuldade aí em novos nomes e conceitos e tal. Por quê? Porque eu gosto de matemática, eu tenho facilidade para decorar números, decorar palavras às vezes não é tão bom para mim. Então, o que eu sei é que o Harvard e o von Neumann já têm um misto. Então, eles misturam o que há de bom nos dois e faz um novo computador. O que seria um misto? Por exemplo, ele poderia ter um mesmo barramento de dados, mas tem 2 de endereço. Entendeu a ideia? É um exemplo de misto. Então, teria que ver lá algum estudo mais aprofundado do Zen para checar se ele é um novo grupo que está surgindo aí e que tradicionalmente não é estudado nessa apresentação inicial de processador. A verdade é que o conhecimento que vocês adquiriram, por exemplo, lá de
de sistemas digitais permite você fazer um projeto disso aqui, ó, de uma CPU. Você já sabe que você consegue projetar memória. Memória é flip-flop, então você sabe projetar. Então, memória de programa, flash, é um tipo diferente de memória. Você tem que estudar aí uma parte que deveria ter sido vista lá em digitais, mas eu sei que não dá tempo. Então, ficaria como lição de casa. Para quem quiser se aprofundar, estuda como que é feito construtivamente, né? O que tem lá dentro numa memória flash. Nem eu que não estudo, só para você ter ideia, quando eu me formei, memória flash não se usava. Então, eu não vi memória flash na faculdade porque ela era muito cara, nem se usava. A gente usava PROM, a gente usava EPROM, nem E2PROM a gente usava. A memória flash veio no início desse século e se consolidou mesmo depois que surgiram já esses dispositivos móveis, né? Então, assim, antes era tipo assim, se você fazia uma placa que usava memória flash, ela era caríssima. Então, ninguém usava. E você consegue projetar uma CPU. Se você consegue projetar uma CPU, você pode seguir a ideia do von Neumann, seguir a ideia do hardware ou criar uma coisa sua, porque você que está projetando, entendeu? Então, obviamente, se existe essas duas aí, é porque tem algumas vantagens. Vantagem, custo-benefício, sempre. Para se fazer algo parecido com isso. Então, a Zen eu não conheço, eu anotei aqui. Eu vou dar uma olhada aí para eu me atualizar. Você sabe mais alguma coisa sobre ela? Não, pior que não. Eu vi só por cima mesmo. O que eu fiz foi estudar a M1. A M1 também é uma coisa meio estranha aí, meio mista, né? Achamos estranho que a Apple não fala do clock com que ele funciona, né? É um sigilo. Então, deve ter diversos clocks. O M1, ele vem com 4 processadores para a maioria das atividades em que você tiver. Então, ele é ideal aí para ser usado aí no MacBook, por exemplo, né? E quando você precisa de hardware pesado, com alto desempenho, ele liga os 4 processadores poderosos e que o consumo de energia sobe, mas ele entrega. Ele mostrou maior eficiência energética e mostrou também ser até 5 vezes mais rápido que o Intel equivalente. Ou seja, é algo bruto. Só que ninguém sabe o que tem lá dentro. É uma caixa preta, tá? O fabricante não quer te ensinar a fazer igual. Tá bom? Mais alguém quer comentar? Ok, então o conteúdo informativo para definições das principais arquiteturas são essas. Arquitetura pelo tipo construtivo dos barramentos e arquitetura pelo tipo construtivo das instruções, tá? Agora, vamos falar um pouco sobre exemplos, né? Os exemplos que existem, né? Quase todos os smartphones, eles são RISC. Então, hoje em dia, né? Vamos por aqui Smart. Só Smart. Por quê? Porque está difícil de escrever nesse dispositivo. Então, todos os smartphones, praticamente, eles são da família RISC. Bem bonitinho um RISC aqui. E praticamente todos os computadores, atualmente, são CISC. Então, PCs. Eu vou pôr só um PC aqui. Esses são os grandes exemplos, né, de aplicações, né? Agora, e a sua aplicação? Aquilo que você vai automatizar. Veja bem, pessoal, essa matéria, ela é importante e relevante para controle e automação? Só que, se você pegar um cara que fez informática, aprendeu a programar, ele lê e estuda um microcontrolador e aprende a programar em C para o microcontrolador ou em Assembly para o microcontrolador, ele vai resolver problema com o microcontrolador tanto quanto você. Aqui nessa disciplina a gente foca mais no hardware, menos na programação. Programação você aprende praticamente sozinho. Então foca um pouco no hardware. Por exemplo, nessa figura que você vê aí, nós temos um hardware bastante complexo, certo? Quem acha que aquilo ali é um PC RISC, escreve RISC. Quem acha que é CISC, escreve CISC no chat, por favor. Esse microcontrolador da foto.
Pode ir sem vergonha. Sem vergonha você vai mais longe. Com vergonha você trava. Ok? Nós estamos com mais CISC. O CISC vai ganhar. Os riscos desistiram. Todo mundo votou? Não. Risco, instruções simples. CISC. Muito bem. Acertou quem falou RISC, tá? Esse aqui é um RISC. Dá para saber só pelo encapsulamento? Claro que não. Só que o que a gente escreveu que o CISC é em termos de aplicação? Ele é para aplicações mais complexas. Então eu pergunto, essa aplicação está complexa? Você pode fazer essa aplicação com um CISC? Pode. Vai ser bom? Não, nem para você, nem para o teu cliente. Entendeu a ideia? Porque piscar um LED é muito simples e o RISC é melhor para fazer isso. Observa que não tem nenhum outro componente a não ser o LED e o processador. Observe que ele não precisou de cristal, de capacitor, de estabilização do cristal e etc. Ele simplesmente sozinho roda. É a grande vantagem de algo muito simples. Quem é esse cara? Esse cara que eu coloquei aqui é o Atetine 85. Atetine, para quem não sabe, é a família da Atmega, da Atmel lá, né? Do Atmega, do seu querido e amado Arduino. Atmega 328 é um Arduino, é da Atmel. Você pega uma família do Arduino e fala, eu vou fazer uma parte, alguns para concorrer com um PIC. E aí você cria uma parte mais simples ainda do que o Atmega 328. Você cria o Atetine. Atetine, de tine, para quem não sabe, remete a algo mínimo, pequeno, minúsculo. Então você tem o Atetine 10, Atetine 12, Atetine 13 e Atetine 85. Esse aqui é o 85. Qual é a vantagem desse Atetine 85? Só para vocês saberem. Cara, esse cara é brilhante. Eles fizeram um microcontrolador que tem alimentação e GND. Então, ele vem com 8 pinos, só tem 6 para o uso, tá ok? Então, destes 6 que ele tem para o uso, todos eles podem ser analógicos. Não é só I/O. O PIC não tinha isso. Na hora que veio um produto desse para o mercado, barato, com 3 portas de analógico, ou seja, você coloca isso em campo, você usa 2 pinos de I/O para fazer comunicação serial, via Bluetooth, por exemplo. Você usa 1 pino para acender o LED e fazer um alerta local, e usa 3 pinos para coletar temperatura, umidade e outra grandeza que você queira ler de forma analógica. Não tem solução mais barata. Escreva eu quem achou o máximo aí. Então, para fazer, por exemplo, um dispositivo sensor para monitorar alguma coisa na indústria, além dele ser robusto, né? Ele é muito imune a ruído, ele tem essa facilidade de já vir com o conversor analógico dentro dele. Professor, quanto que ele custa? Ele custa 50 centavos de dólar. E não precisa de mais nada. Vai e faça o seu projeto. Ok? Então é por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. Eu achei ele muito top também. Fico feliz que vocês tenham gostado. Então, pessoal, você primeiro tem que ver o que eu vou fazer. O que eu vou resolver. Hoje, por falta de engenheiro de verdade, raiz, desse estilo que eu sou mesmo, né? Aquele engenheiro que gosta de escovar o bit. Por falta desse engenheiro no mercado, a indústria brasileira, ou seja, a indústria que fabrica uma placa, ela está mais comprando algo pronto da China do que fabricando aqui. E a indústria hoje de comprar pronto, ela te entrega muita coisa pronta, só que normalmente ela é mais do que você precisa, como, por exemplo, o próprio Arduino. Você não precisa de um Arduino para iniciar o seu estudo de microcontroladores, você precisa de um chip de 50 centavos, mas você compra por 120, 140 reais, 150 reais um Arduino, porque você acha que aquilo é essencial para aprender. Não, aquilo é essencial para você brincar. Para você aprender, o essencial é esse aqui, tá? E aí você já pode aprender com ele. Então, eu gosto de dizer o seguinte, a gente vai para uma indústria
A indústria vai comprar um CLP da Schneider, um CLP da WEG, um CLP da GE, sei lá, vários CLPs aí que tem no mercado, e vai usar 1/10 do CLP porque não tem engenheiro lá para dar uma solução local. Só para vocês terem ideia, a Super Frango aqui de Goiás comprou centenas de uma placa controladora, que nada mais é do que uma placa otimizada CLP para medir alguns sinais analógico e digital e atuar também, do Canadá. Pagou $15 mil por unidade. Foi um projeto de R$ 1 milhão. E aí, eu fui lá observar. Sabe o que eles usam? Quase nada. Dava para resolver com R$40 o problema deles. Não precisava de 15 mil. O problema é, a Super Frango acredita que um engenheiro brasileiro é capaz de resolver e não vai dar problema e prejuízo para eles, ou eles preferem pagar $15 mil num produto que não tem nem manutenção nacional? E a resposta você já sabe. Ele não acredita em você e vai pagar $15 mil num produto importado. É o que está faltando no Brasil, engenheiro para resolver problema de verdade. E não engenheiro para usar produto pronto e se chamar de engenheiro porque sabe usar um CLP. Usar CLP é coisa de técnico, tá? Programar CLP é coisa de técnico. O engenheiro faz o CLP. Desculpa se você não concorda. Desculpa mesmo. Mas essa é a realidade que eu busco, que eu trago para esse curso. Esse curso é para você fazer, não é para você usar. Ok? Então, por essa razão, tem um trabalho proposto aí. Qual que é o trabalho proposto? Ele é um trabalho puramente teórico, em que eu quero que você coloque na prática, descubra olhando no simulador. Olhando no simulador, eu quero que você veja a diferença entre um CISC e um RISC. Eu quero que você compare, você faça rotinas, né? No caso, nós vamos pedir para você acender um LED, mas não é pescar um LED, não. Você vai usar o seu relógio e vai verificar se ele está batendo com o tempo. O seu LED tem que piscar junto com o ponteiro do segundo, tá ok? Não é simplesmente piscar um LED, não. Eu quero precisão aqui, ó. Eu quero precisão. Marcador de tempo, tá? Então, você vai fazer um exemplo aí, você tem as férias todas para aproveitar, ou faz aí antes de entrar no recesso, avançando só um pouquinho na semana que vem, antes das festas. Eu quero que você faça 2 projetos, um RISC e um CISC. Obviamente, o RISC vai ter vantagem, porque é só acender um LED, mas e se o projeto fosse outro? E aí eu quero que você, fazendo o projeto, consiga avaliar as vantagens e as desvantagens de cada um. Na hora de fazer a rotina de contar tempo, qual que vai ser mais fácil de fazer? No CISC ou no RISC? Né? Você vai usar interrupção? Se você for usar interrupção, os dois vão ser muito fáceis. Né? Se você for fazer uma rotina de delay, que é o que eu quero que você faça, que é para fazer na unha, para vivenciar o que é uma rotina de delay, você vai ver que no CISC pode ser mais fácil fazer a rotina de delay, apesar de que acender o LED no RISC seja mais fácil. Então eu quero uma vivência para você absorver o conteúdo dessa aula de forma definitiva para o resto da vida. Se você fizer esse projeto do jeito que eu espero que você faça, ou seja, entendendo cada passo do que você for implementar, entregando um relatório bem escrito e correto na sua interpretação do que você entendeu. No semestre passado, só para mostrar alguns erros que você pode causar aí, ó, eles compararam um RISC e um CISC e falaram que o CISC é muito mais rápido. Por quê? Porque o CISC eles simularam com 12 MHz, enquanto o RISC foi com 4. Peraí, gente. Peraí. Não pode. Se você tem que fazer um padrão, você tem que normalizar para comparar. Se o clock é de 12, então o 12, se não puder usar o 12 nos dois, pelo menos faça uma regra de 3 para normalizar os resultados. O tempo de execução tem que ser multiplicado ou dividido pela diferença da proporção entre essa diferença de clock. Eu não posso pegar, né, e comparar i7 com i5, tá bom? Eles têm clocks diferentes, eles têm maneiras de trabalhar diferentes, não pode, é injusto. Então você tem que normalizar para fazer uma comparação. E nessa comparação, eu quero que você praticamente resuma o que você entendeu
e se você é capaz ou não de escolher para o seu projeto se vai ser RISC ou vai ser CISC, pelo que existe no mercado. E aí eu chamo a atenção para outro detalhe. Quantos microcontroladores existe hoje no mercado? Por que, que o Atmega que é o bom? Por que, que o 8051 que é o bom? Por que, que o PIC que é o bom? Por que, que o Atetine que é o bom? Por que, que o AVR que é o bom? Não existe o bom. Existe aquele que vai fazer o melhor custo-benefício para um projeto específico. Dependendo do seu projeto, o Atetine. Dependendo do seu projeto, o ESP32 lá com o seu VROM. Entenderam a ideia? Se eu quero internet das coisas, eu preciso de algo que seja dual core. Um core vai cuidar da comunicação com a internet e um core vai cuidar da automação do processo. Se eu tentar usar um microcontrolador muito simples para fazer comunicação com a internet, eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas porque uma hora ele vai deixar de executar a tarefa principal local de automação para ficar ouvindo a ladainha que está acontecendo nas redes sociais. Não pode. Tudo bem? Então, tudo depende muito do projeto. Eu quero que vocês foquem primeiro o que o cliente precisa. Como resolver lembra, engenheiro, lá em introdução, quem fez introdução comigo sabe. Uma das diferenças do engenheiro para os outros o engenheiro resolve com $1 o que as outras pessoas resolvem com 2. Resolver o problema não é mérito. Otimizar a resolução do problema é engenharia. Se você não é capaz de otimizar, se você está usando um CLP da Siemens que custa R$800, R$1.000, R$3.000 para acender LED, aí você não é engenheiro, você é um tecnicão. Fui claro aqui, pessoal? Professor, dá um exemplo de microcontrolador assim barato no mercado que usa CISC. 8051. Ele é CISC? Ele é CISC. É que a grande maioria é RISC, né? Isso, eu confundi. O Z80 que eu citei é CISC, só que o Z80 é mais difícil de achar. Todos eles você pode programar em C, tem uns que você pode programar em Pascal, para quem gosta. Alguns você vai poder programar em MicroPython, que MicroPython já está aí para ESP e outros, por exemplo, o Arduino, do bobear, você consegue programar em MicroPython. Veja, a linguagem que você usar para programação, toda ela vai ser transformada em opcode. E a Assembler é a melhor linguagem para transformar em opcode. Por quê? Porque o Assembler já é praticamente o opcode. Ele é escrito em mnemônicos são o opcode. Então, se o seu problema é simples, piscar um LED, Assembler é mais fácil de aprender. Ah, mas você já sabe C e já tem o IDE instalado e alguém já mostrou que é só apertar o botão F9 e compilar? Então vai ser mais fácil para você usar o IDE pronto. Agora, você sabe o que você está fazendo? É outra questão que a gente levanta aqui. Você está na escola, você está na faculdade, o objetivo é aprender. Né? É uma oportunidade de aprender. Você tem que saber, né? Quem que você acha que fez o compilador que você usou de C? Né? Foi um educador físico? Foi uma professora de licenciatura de inglês? Ou foi um engenheiro? Né? Eu sei que é difícil de achar a resposta, mas se esforçando você vai descobrir quem foi. E esse engenheiro, qual a especialidade dele? Né? Provavelmente a sua. Então, quem vai fazer o compilador de amanhã? Ou nós vamos deixar só para o mercado externo fazer os grandes compiladores, os grandes processadores, e aqui no Brasil a gente sempre vai ser aquele que vai comprar pronto e vender comida. Né? Se você está fazendo engenharia é porque você queria que a indústria brasileira fosse um pouco melhor. Então, para ela ser um pouco melhor, começa com os seus estudos hoje, tá ok? Quando você chegar lá, você vai poder empreender. 30% dos alunos que se formaram comigo empreenderam e fizeram placas microcontroladas para atender a alguma necessidade do mercado. 30% dos alunos se formaram comigo. Né? Obviamente que a minha turma formou só 6 pessoas, né? Mas, então, 2 empreenderam. Já é alguma coisa. Entendeu? Fica a dica, então, para você usar os trabalhos práticos para entender o que foi falado em sala. E, por fim, aí, para a gente finalizar, tem aqui, na parte de referências, alguns sites que eu usei
para trazer a informação para vocês. Professor, Sim? deixa eu te perguntar. Aqui na ementa fala que dia 20 de janeiro a gente tem que entregar o pré-projeto para você do projeto final, né? Que eu acho que vai ter. E aí, como a gente já vai entrar de recesso agora, o senhor já não poderia, às vezes, dar uma pincelada para a gente o que vai ser, não? Porque as aulas voltam, a sua aula é dia 16 e dá para entregar o pré-projeto dia 20. Mas a gente vai ter praticamente 4 dias aí, né? Eu não sei se esse pré-projeto o senhor quer o esboço de um pré-projeto, como a gente faz de um TCC, lá o pré-projeto, o que a gente vai fazer no projeto, ou se o senhor, o que o senhor vai querer, né? Porque 4 dias eu acho muito pouco para escrever um pré-projeto. O nosso projeto final não é um TCC. Obviamente, o esboço de um pré-projeto de TCC, que já tem o modelo pronto por aí, disponível, né? Você pode usar aquilo como norte, só que o nosso é bem mais simples. O que é o nosso pré-projeto? Nosso pré-projeto é você deixar bem claro, em linguagem de cliente leigo, o que você se propõe a fazer. Eu vou fazer um carrinho de controle remoto que anda e o controle será com fio. Não, eu vou fazer um carrinho de controle remoto e o controle será Bluetooth. Quando ele perder o sinal, ele trava, ele para não sair correndo, batendo por aí. Ok? Entendeu? Sim. Você definiu. E lá na emenda, lá não tem para quando que é o projeto? Quando que a gente vai ter que entregar o projeto para você? O senhor tem essa data? Tenho. É até o último dia de aula. É só o trabalho escrito, eu tenho que mandar filmagem. Você vai mandar uma apresentação do projeto final funcionando conforme estava escrito no pré-projeto. Tá. Entendeu? A parte escrita vai ser o pré-projeto. E também vai ter que manter o foco. Não é vou mudar meu pré-projeto. Cada mudança eu vou cortar ponto do projeto, tá? Tá. Porque o pré-projeto já foi avaliado, já foi corrigido, né? Aí o microcontrolador eu posso escolher como eu quiser, né? Exatamente. Você quer fazer com Arduino porque você só quer se livrar de mim, azar seu. Não tenho nada a ver com isso, né? Tá bom. Ainda bem você vai se livrar de mim. Beleza? Beleza. Eu não quero ser uma pedra no sapato de quem não quer ser engenheiro, tá bom? Mas eu vou ser aquele que vai dar aquele empurrão para você ser engenheiro de verdade ou engenheira de verdade. Sim, sim. Aquela raiz, assim, com conhecimento, que vai conversar tanto a linguagem do cliente, porque tem capacidade para isso, quanto a linguagem de máquina, né? Do nerd. Então, o engenheiro faz a ponte dos dois meios. Por isso que os engenheiros são grandes gerentes, os grandes supervisores nas grandes fábricas. Tá bom. Até o sistema bancário procura engenheiro para colocar como gerente de conta e coisas do gênero. Então, aquilo que você tem que desenvolver ao longo do curso é muito importante para a vida, né? Mais alguma pergunta? Não, eu não tenho não, era só isso mesmo. Os outros? Ninguém? Ok, agradeço o quórum, muita gente veio hoje, espero que o conteúdo tenha sido agradável. Vou encerrar a minha gravação aqui, vou disponibilizar depois no Moodle para vocês revisarem quando precisar. Abraço, boas festas, boas férias, bom qualquer coisa que esteja por vir aí. Abraço, tchau, tchau. Para você também, professor. Um abraço também. Quem tiver alguma dúvida, eu vou ficar para tirar daqui a pouco, não se preocupe.